Como vocês sabem, na virada para 2020, a Ford do Brasil criou uma série comemorativa aos 55 anos de aniversário do Mustang chamada Black Shadow. Nenhuma diferença mecânica, era basicamente um pacote estético montado em cima do GT, com umas rodas diferenciadas, os elementos em preto, um kit de adesivos e um aplique de fibra de carbono no painel. Então você chega nesse sujeito aqui, sabendo que a Ford não traz mais o GT, e você, naturalmente, pensa que essa aqui é só uma versão 2021 do Black Shadow, com um kit de adesivos diferente, um nome um pouquinho mais historicamente coerente e um para-choque diferenciado. Naturalmente, você está cometendo o maior erro de julgamento que você poderia cometer com o Mustang Mach-1. Melhor jeito de você entender esse carro aqui é pensar no Porsche 911 Carrera GTS, porque é exatamente a mesma proposta. Você pega um carro que já tem uma baita base esportiva, que seria o Mustang GT, e incorpora nele uma série de elementos vindo de sua versão de pista, que seria o GT3 no mundo da Porsche, ou o GT2, e aqui seria o 350R, que inclusive saiu de linha ano passado. E nesse vídeo a gente vai descobrir todas as diferenças que esse carro aqui tem em relação ao GT e, lógico, como que é a tocada dele aqui no Velocitar. Uma coisa que é importante você saber é que o GT que vinha para cá já era diferenciado, ele já vinha com um pacote chamado Performance Pack que tinha aí algumas melhorias, inclusive na parte dinâmica, né? Mas aqui a gente tem um monte de modificações. Então, por exemplo, aqui segue os amortecedores MagneRide, né, com carga variável de acordo com o modo de direção que você está andando, ou mesmo isso ajusta automaticamente, mas aqui a gente tem uma recalibragem em termos de carga, né? Tanto os amortecedores quanto nas molas, a gente tem aqui tanto amortecedores quanto molas mais firmes, ainda que na configuração mais confortável vai trabalhar numa carga de amortecedor bem próxima à do GT. Barra estabilizadora aqui na dianteira é 1,3 milímetros mais grossa, lá atrás é 1,8 milímetros mais grossa, e esse delta, ou seja, esse ganho maior de carga na estabilizadora traseira, significa que o carro fica um pouco mais neutro, né? Ele faz a traseira escorregar um pouquinho mais. As rodas cresceram um pouco, os pneus são os mesmos em termos de dimensões, porque o nosso era já o Performance Pack, né? Então aqui segue 255/40, né? Roda aqui aro 19 por 9,5 na dianteira, e atrás o pneu 275, 275 milímetros de largura com uma roda 10. Então a roda cresceu um pouco, o pneu trabalha um pouquinho melhor. Aliás, esse desenho de roda me lembra bastante o desenho de roda do Mustang de primeira geração, tinha uma roda cromada que lembra bastante a Magnum 500, que tinha um desenho bem parecido com esse. Freios são iguais em termos de componentes mecânicos, porque o nosso já era o Performance Pack, então aqui a gente tem 381 milímetros de disco com a pinça Brembo de 6 pistões. O Mustang GT normal, que nunca veio para o Brasil, ele era mais básico, era um freio de 350 milímetros, né? Mas a gente já veio com esse upgrade que permanece aqui, só que a pastilha aqui do Mach-1 tem um composto mais voltado para a pista, né? Tem uma pegada um pouco mais agressiva, então ajuda bastante aí na performance em pista. Caixa de direção também foi recalibrada aqui, tem um ganho um pouquinho maior de carga e não dá para ver, ou pelo menos parte disso não dá para ver, mas a gente tem um fechamento aerodinâmico diferenciado aqui no assoalho, né, para reduzir um pouco tanto o arrasto quanto as forças de sustentação do veículo. E aqui na dianteira a gente tem um toque que remete muito ao histórico Mach-1 de 69, que é o splitter, né? Então a gente tem um elemento aerodinâmico aí na frente que ajuda um pouco a reduzir a sustentação aerodinâmica. De forma geral, na equação final a gente está falando de 22% a mais de downforce em relação ao Mustang GT. Eu não sei exatamente a qual velocidade, mas deve ser algo aí entre torno de 150 a 200 km por hora, como costuma ser o padrão. É sempre legal lembrar, pessoal, que essa geração S550 do Mustang tem uma suspensão bem complexa aqui na traseira, chamada Integral Link, utilizada pela BMW, pela Jaguar Land Rover, e funciona super bem. Você tem um ótimo controle de geometria aqui, de ganho de convergência, de cambagem, tudo muito bem controlado. Basicamente a gente tem embaixo um braço em forma de A, na parte superior um braço em forma de I, e a gente tem um elemento de articulação conectando esses dois braços, que é justamente o Integral Link, que ajuda a dividir aí as cargas, e aí você ganha esse controle de geometria melhor. Além disso, a gente tem um braço de articulação de controle de convergência. E falando em braço de controle de convergência, aqui a gente tem um monte de peças que vieram do GT500, aqui na parte traseira, incluindo esses braços, o subchassi traseiro, onde é montado todo o conjunto de suspensão e diferencial, as buchas também são do GT500, então você tem um controle de variação de geometria que veio, que era esperado do GT500, dá uma ideia da proposta desse veículo aqui. E tem mais coisa que veio do GT500, então, por exemplo, a gente tem um difusor traseiro e um radiador para o diferencial. Então isso dá uma ideia aí realmente da proposta do veículo.
Falando em radiador, o câmbio 10R80 também tem um radiador adicional para ele. Então você tem um controle em termos de ganho de temperatura, aqui, gerenciamento térmico muito eficaz. Lembrando que essa transmissão de 10 marchas é aquela que foi desenvolvida em conjunto com a Chevrolet, né? Está presente no Camaro ZL1 e na Ford F-150 Raptor, por exemplo. Aqui sobre o capô, famoso Coyote, sua terceira geração, bloco e cabeçote de alumínio, duplo comando variável. A gente tem os cilindros pulverizados por meio de plasma, né? Aplicação de aço carbono, que é uma tecnologia que a gente vê no Nissan GT-R, por exemplo. Combinação de injeção direta e indireta, né? Então multiponto no coletor de admissão, mas também injeção direta direto nas câmaras, né? Uma tecnologia que a gente vê, por exemplo, nos motores Audi mais sofisticados. Fica de uma forma distribuída mais ou menos assim, né? Injeção direta para pura performance e aí a injeção no coletor de admissão funciona muito melhor em termos de consumo de combustível e emissões. Então cargas parciais, cargas leves, a injeção indireta acaba funcionando melhor. Aqui, como vocês podem ver em relação ao Mustang GT, a gente não tem aquela capa plástica, né? Então é uma coisa que os entusiastas adoram, né? Ver o motor direto aqui, nu. Mas existe um motivo para isso que está bem aqui, né? Essa barra estrutural, a famosa barra Monte Carlo, que ajuda aí na rigidez da torção. É um equipamento que veio do Mustang Bullitt, que também forneceu o sistema de captação de ar frio que vocês estão vendo ali. Do GT350 a gente tem alguns elementos aqui, como por exemplo coletores de emissão e o corpo de borboleta de 87 mm. A gente teve um ganho de 17 cavalos, né? Então, a gente falando de 483 cavalos a 7.250 RPM, o corte vem logo depois a 7.500, então fique esperto aí na hora de trocar de marcha. E torque, aqui a gente tem 56,6 kgfm a 4.900 RPM. E é muito bom você ter esse torque, que é um torque muito considerável, muito sólido, mas não é aquele murro de concreto de um motor downsized, o que significa que na pista você tem um controle dinâmico muito melhor, uma progressividade muito melhor. Então a experiência em pista acaba sendo muito mais controlável, acaba sendo muito mais interessante, sem contar a parte do ronco que vocês vão conferir daqui a pouquinho. 0 a 100 desse cara aqui, 4,4 segundos, então, se não me engano, são 4 décimos melhor. Eu acho que são 4 décimos mais rápido do que o GT. Aqui dentro a gente não tem muitas mudanças em relação ao Mustang GT, né? Basicamente a gente está falando do mesmo interior, um diferenciamento aqui no acabamento da face do painel e a forração dos bancos. Acho que vale um comentário, tem um destaque legal nessa faixa laranja que lembra muito inclusive do Mustang, tanto do Mach-1 69 quanto os que vieram logo depois, já com aquela face bastante diferente, mas tanto essa faixa quanto esse padrão de forração lembra bastante, é um banco bastante confortável, mas na pista esse carro está gerando tanta aderência lateral que confesso que senti falta até de um pouquinho de apoio aqui, suporte lateral, mas são ótimos bancos. Acabamento, de forma geral, aqui a gente teve uma grande melhora, né, em relação ao Mustang da geração anterior, né? Como eu falei, é um acabamento similar ao GT, mas é uma grande melhoria em relação à geração anterior. Então, aqui, principalmente se você gosta de um interior um pouco mais straight to business, né, como seria os da BMW, você vai gostar bastante aqui dessa cabine. O volante, apesar dele ter esses raios aqui largos, uma coisa que eu gosto é que o aro não tem aquela espessura grande que a gente vê, inclusive nos carros da BMW, que eu acho muito exagerado e inibe um pouco o feedback, né, passado para sua mão, né, você fica ali com a mão meio aberta. Aqui não, você tem uma pega muito boa e um ajuste de ergonomia também muito bom. Aqui o carro não está configurado exatamente para mim, mas você tem uma amplitude de ajustes aqui muito boa. Em termos de conectividade, a gente tem aqui o Sync 3, basicamente tudo que você espera aí num veículo aqui dessa categoria, sistema de manutenção em faixa, assistente de frenagem de emergência e tem aquele recurso, lógico, que está aqui presente o Line Lock para você fazer um burnout, mas vamos lá, né? Mach-1, a pegada aqui é na pista, então vamos ver como é que é a tocada desse carro. Então vamos lá, pessoal, vamos descobrir então como é que é a pegada do Mustang Mach-1 aqui no Autódromo Velocitar. Note que interessante, pressão dos pneus aqui, e aqui você seleciona o modo de direção, já estou no modo track. Ele vai tanto o acelerador quanto transmissão, mas especialmente a programação dinâmica vai deixar o carro bem mais soltinho, né? Então vamos lá. As trocas 7.000 RPM. Lembrando, 0 a 100 aqui 4.4, cara. Dianteira precisa. Nossa, que traciona, caminha muito. Uma marcha em cima da outra, vocês perceberam? Olha a traseira vindo, que legal. Que delícia, meu. Redução de marcha aqui, como todo automático, precisa de um pouquinho de paciência, né?
olha só, uma beadinha muito legal. Impressionante esse câmbio, como fica uma em cima da outra. Então ele faz o aspirado respirar muito, mas ele vem bem mais neutro que o GT. Cara, e essa rotação 7 pau no V8 aspirado é uma loucura, né? Você consegue respirar bem entre as curvas, né? Não precisa ficar trocando de marcha. Precisão de frenagem aqui também tá bem grande por conta dessas pastilhas, né? Ele já freava super bem. Vamos ver aqui nos S's. Precisão de dianteira bem grande. Corte aqui. Você vem trazendo no freio e ele vem transferindo, ele vem com vontade mesmo. Caminha gostoso esse motor, como traciona, cara. A calibragem autoblocante, a progressividade desse V8 aspirado. Olha, que coisa mais deliciosa. Acho que já atropelaram um desses cones aí. Ele um pouquinho in natura agora. Desliguei o controle de tração aqui, vamos ver. Parecida a dinâmica. Que espetáculo! Saí de marcha um pouco mais baixo agora. Mas impressionante a precisão da dianteira e o quanto você consegue brincar com a traseira de uma forma amistosa, previsível, comunicativa.
Cara, e o GT já era muito bom nisso, na verdade, né? Então aqui a gente eleva a equação um passo para frente. Que delícia, cara. Que coisa de louco que é. Precisando dessa dianteira combinada com essa traseira tão progressiva. Olha. Cara, ele caminha, ele traciona. Você contra a esterça, mas você tá tracionando, cara. Que loucura. Olha. Cara, que coisa mais maluca, cara. Muito legal. Tudo que tinha de legal do GT aqui a gente eleva isso a um novo nível. Cara, falta até banco. Real é essa, cara. A gente tá lidando com um nível de grip tão grande. E olha que a gente tem o pneu aqui, é o 4S, né? Então não é nem um pneu tão extremo. Mas aqui a gente já tá lidando com um nível de força de aceleração lateral que faz falta o banco. É um carro que, assim, tem uma curva de aprendizado, mas ao mesmo tempo surpreende a docilidade, comunicabilidade do sistema de direção. Gosto muito da pegada desse volante, como eu falei, né, na parte dos detalhes, que ele não tem um aro muito grosso, né? Mas é impressionante, assim, você consegue frear, usar o freio apontando, dar o acelerador, a traseira se apresenta, o sobre-esterço ele se apresenta a você. Você pode carregar esse momento do carro um pouquinho, levemente de lado, um leve estacionamento. Pode liberar o carro prato. E, sim, é de uma forma muito progressiva, coisa que os downsized não conseguem entregar, porque é muito torque de uma vez só. Então aqui a gente tem uma apresentação em termos de, vamos dizer assim, de elaboração dinâmica durante a curva, que você tem muito mais controle. Então, eu acho bem provável que o M4 ele seja mais rápido, até pelo torque que ele já tem 510 cavalos, né? Aqui a gente tem 483, mas esse carro aqui, ó, a qualquer momento, porque esse nível de envolvimento, um carro cheio de tecnologia, ele acaba tirando um pouco. Aqui não, a gente tem bom e velho Torsen atrás no diferencial, ou seja, aqui é puro trabalho de engenharia mesmo. Beleza, nós temos amortecedores de carga variável, mas as barras estabilizadoras são fixas, geometria fixa, diferencial puramente mecânico, LSD. Então que espetáculo.
E essa precisão da dianteira, tô no cooldown aqui, mas olha, que coisa louca, você chama ele vem, ó. Que coisa mais xarope, olha isso. Cara, que coisa de louco. Uma pena, ou talvez a sorte de quem compra o Mustang, é que o nosso mercado ele é muito eurocêntrico, né? Aqui no mercado brasileiro, um carro como esse, o pessoal fica nessa pecha de que é só carro de fazer reta, de acelerar em linha reta e etc, né? Mal sabem eles o que eles estão perdendo. Bom para quem escolhe, e principalmente escolhe e resolve andar num track day, numa pista como essa. Que espetáculo de carro, que espetáculo. R$500 mil, meio milhão de reais, é lógico, é muito dinheiro. Especialmente se a gente lembra que o GT chegou aqui em 2018 por 300 mil. Mas naquela época o dólar estava 3,29. Hoje a gente está falando de um dólar já na casa dos R$5. O que é mais curioso é que se a gente fizer a conversão desse valor em real para dólar, a gente tem aqui um carro então de 100 mil dólares aqui no Brasil, no nosso mercado, e o GT, que chegou naquela época, em 2018, era 90 mil dólares. Com 10 mil dólares você nem de longe consegue fazer todos os upgrades que esse carro aqui tem. Então, apesar de ser muito dinheiro, na verdade eu acho que dentre os carros esportes que a gente tem no mercado brasileiro hoje, esse aqui talvez seja um dos melhores negócios, e eu acho que é muito provável e acho difícil de encontrar um carro que tenha uma relação entre performance, entre envolvimento ao volante, custo, design, experiência sonora, enfim, um pacote completo. É difícil de achar um carro que chegue nesse nível, porque esse aqui, todo mundo sabe que nós do Flatout somos muito fãs de aspirados. É até difícil, pessoal, pensar em alguma coisa que se compare hoje, o que entrega de envolvimento e experiência, porque recentemente a gente fez a avaliação do M3, por exemplo, né? E era um carro evidentemente extremamente envolvente, muito dinâmico, mas um aspirado, um V8, é outro tipo de entrega, uma linearidade diferente. Aqui a gente não tem aquele monte de recursos, né, ajustando o carro, por mais sutis que sejam. Quando a gente pega um carro um pouco mais cru, no sentido de visceral, a gente sente o sabor diferente. E vai lembrar, né, pessoal, até quando vão os motores a gasolina? Quantos motores aspirados de performance temos hoje, né? Na verdade, no mundo dos super esportivos, o carro de esporte praticamente não existe mais. Então, por tudo isso e por todas essas modificações que o Mach 1 traz, e por essa questão de ser um valor tão próximo em dólares ao que era o GT, não tem como não ficar apaixonado por esse carro. Então, realmente esse carro aqui figura como um dos favoritos que a gente já testou aqui na história do Flatout. Espero que vocês tenham gostado dessa avaliação. Aliás, não esqueça de assinar o canal, se você ainda não assinou, ative as notificações aí. E obrigado aí pelo carinho, pela audiência, e nos vemos numa próxima. Valeu!